Então, boa noite a todos. É um prazer revê-los, né, de forma não presencial ainda, mas ao vivo, né? A gente fez uma experiência com a Adobe Connect. Foi boa, na segunda oportunidade caiu e a gente perdeu aquela aula. Depois eu tive de regravar a aula e repostei lá no Fórum Online, tá? Hoje a gente vai continuar o assunto que a gente vem tratando, tá? E aí a gente vai encerrar de vez esse assunto comunicação no contexto de crise. Eu separei dois momentos para a gente abordar a comunicação e a gestão de crise no ambiente ou no contexto da pandemia de Covid-19, porque eu acho que é extremamente pertinente, relevante. Eu acredito que vocês que já estão no mercado e na condição de colaboradores, enfim, gestores ou empreendedores, empresários, enfim, estão sentindo na pele que não se trata de brincadeira, de uma marolinha, né? Isso vai afetar, ou já está afetando as empresas. Então, na aula que eu postei hoje à tarde, essa aula corresponde à aula de segunda, que eu não pude ministrar para vocês. Assistam assim que possível, tá? Nessa aula eu coloco, eu faço um diagnóstico, digamos assim, não sei se é muito pretensioso dizer isso, mas levantei muitas informações, tá? Conversei com muita gente, como eu disse na aula, e levantei digamos, um diagnóstico do cenário que a gente vive, e, em vista disso, tracei algumas medidas emergenciais, que não são nem de médio e longo prazo, a maioria ali é de imediato mesmo, para a sobrevivência das empresas, né? Então, assistam mesmo essa aula na condição, obviamente, de alunos, né? Mas também de pessoas que estão no mercado e querem salvar suas empresas, tá? E a aula de hoje, pessoal, e nessa aula eu abordo, inclusive, a questão dos auxílios governamentais, né? E de bancos, enfim, como se apropriar disso, se apropriar no bom sentido, claro, tá? E hoje a gente vai ter a continuação desse momento, porque a gente vai abordar a questão da responsabilidade das empresas nesse contexto de pandemia, tá? Ou seja, a gente vai remontar aquele, a, aquele período que a gente falou sobre comunicação institucional, comunicação da imagem, do relacionamento, enfim, e isso aplicado nesse contexto que a gente está vivendo agora. Nessa matéria, André, essa nossa matéria é cíclica, né? Então, a gente avança para um novo conteúdo e, algum momento, a gente retorna e fala sobre comunicação institucional, comunicação interna, está tudo interligado. Inclusive, hoje a gente já vai tratar de alguns aspectos de comunicação de marketing também, que é a próxima matéria. Tudo bem? Então, bem-vinda, André. Eu vou apresentar aqui os slides, tá? Para a gente começar. Então, a partir de agora, vocês veem a minha tela? Alguém pode. Sim, 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 sim. pronto, perfeito. Então, vamos lá. Sim, professor. Vamos adiante, né? Pergunto para vocês, com muita sinceridade, tá? Conseguiram ler aqueles artigos? Eu leio. Eu li o primeiro, o segundo não. Certo, tudo bem. Por que que eu pergunto isso? Porque gostaria, já que a gente tem esse recurso da voz, enfim, de estarmos aqui em tempo real, da participação de vocês, tá? Perguntas, e tem alguém querendo entrar? Então, Oscar entrando, bem-vindo, Oscar. Então, voltando aqui. Então, para suscitar o debate na aula de hoje, é importante ter lido, tá? Dá para participar sem ter lido? Dá, mas tende a ser uma participação mais rasa, né?
Mas vamos lá, capitalismo de shareholder, capitalismo de stakeholder. Eu acho que quando pinta esse ruído é porque entrou alguém. Pronto, Jean está entrando agora. Muito bem, voltando lá. Então, me desculpem, ficou esse medidas para sobrevivência, isso era da aula anterior, tá? Que eu fiz em cima do slide anterior, acabei não mudando, então ignorem, tá? Então, a gente tem essa definição bem simples, tá? Que está no primeiro artigo, naquele da revista Exame, que eu passei para vocês, tá? Capitalismo de stakeholder seria aquele capitalismo que coloca os interesses de todas as partes envolvidas, esse é o conceito de stakeholder, né? Ou seja, toda parte que é impactada, que impacta, que é influenciada, que influencia uma empresa, tá? São os públicos que compõem a cadeia de valor da empresa. Então, o capitalismo de stakeholder coloca os interesses das partes envolvidas à frente dos investidores ou acionistas, dos donos da empresa, né? E o capitalismo de shareholder é aquele em que o retorno ao acionista é o grande norteador das ações e decisões dos gestores, tá? Nessa definição, vamos lá, mas vamos primeiro ler aqui, e aqui o que é que eu quero? Primeiro de tudo, pessoal, esse debate entre essas duas formas, né, de capitalismo, ela não é atual, tá? Ela remonta à década de 1950, 1960, né, que foi o período que corresponde à eclosão da responsabilidade social empresarial, ok? Então, esse debate surge nesse contexto, tá? E por que que eu reavivei esse debate? Porque, enfim, por duas razões básicas, tá? Que eu apresentei para vocês lá no grupo. No final de 2019, né, esse grupo, que é The Business Roundtable, apresentou um documento que reúne, né, um documento assinado por 181 companhias americanas, e aí eu não estou falando de empresa bicho grilo, enfim, que abraça árvore, não, nada disso, estou falando de Walmart, Apple, Amazon, ExxonMobil, né, de petróleo, AT&T, de telecomunicações, enfim, grandes empresas que assinaram uma carta em que se comprometem a praticar esse capitalismo consciente, o capitalismo de stakeholder, né? E veio a calhar esse debate com o momento que a gente está vivendo, né? E é aí que entra o artigo da revista Exame que eu mandei para vocês, que tem extrema pertinência, né? As empresas, né, vêm entendendo, pelo menos, não vou dizer todas, mas algumas, principalmente as grandes empresas, que são aquelas que mais têm condições de colaborar, que no contexto atual é um contexto que exige um pouco de sacrifício de todo mundo, né? Goste-se ou não, inclusive, desse governo, eu não gosto, né? Para nada, enfim, até votei no segundo turno, mas é patético, enfim. Não vou entrar nesse mérito agora, mas aos trancos e barrancos está sendo votada, está sendo aprovada os auxílios, né, para que as empresas consigam vencer esse momento e as pessoas e as famílias, os trabalhadores, enfim, individualmente, também consigam sobreviver, se manter, né? E essas ajudas, assim, por mais liberal que se seja, são temos de reconhecer que são fundamentais, são importantes, né? Quem me conhece alguma coisa sabe que no espectro político eu estou até bastante à direita, né? Como um liberal, conservador, enfim. Mas eu não sou um fanático de o Estado mínimo a qualquer custo. Eu não sou nem a favor do Estado máximo, nem do mínimo. Acho que tem que ter um tamanho ideal e correspondente com as necessidades do momento, né? E quando é preciso que o Estado socorra a economia, isso tem de acontecer e está acontecendo aqui. Então, mesmo Paulo Guedes, né, que se considera um ultraliberal, um Chicago boy, né, discípulo
de Milton Friedman, teve de pisar, né, o seu amor próprio, né, suas convicções, suas crenças, enfim, não sei se a contragosto, mas foram aprovados medidas de socorro para a economia e para os cidadãos, e está certo, né, não está errado, não. Na aula que eu postei hoje, assistam lá, eu não vou me estender aqui porque eu já postei lá, tá? Eu falo dessas ajudas, né, como acessar esses benefícios, né, por exemplo, das empresas se comprometerem a custear até 30%, né, completar o salário de colaboradores daquelas empresas que se comprometem a não demitir, financiamento subsidiado, etc e tal. Dê uma olhada lá, que está bastante bom, tá? Enfim, acabei me desviando um pouco, mas voltando aqui. Então, vamos lá, esse grupo de empresas, né, The Business Roundtable, emitiu esse documento, né, no contexto ainda anterior à crise, à pandemia, e para os defensores desse novo capitalismo, que nem é tão novo assim, tá? Quer dizer, década de 50, 60, tá? Enfim, mas considerando que as trocas voluntárias, que é o que caracteriza o capitalismo, existe praticamente de todo sempre que há alguma civilização, dá para a gente chamar de novo capitalismo, se a gente considerar que emerge aí na década de 50 ou 60. Mas vamos lá. O documento é um marco histórico, a carta inicia enaltecendo o livre mercado e o setor empresarial. Isso é importante, tá? Eu deixei essa parte porque são empresas, né, que vivem da livre iniciativa, do livre mercado, das liberdades econômicas e tal, e começa a carta, não sei se, depois eu deveria ter mandado a íntegra da carta em inglês, vou mandar para vocês lerem, não parece se tratar de uma meia-culpa, né, para querer evitar qualquer pecha de, enfim, socialista, né, não sei se seria a palavra mais adequada, mas eles dizem, olha, defendemos o livre mercado, né, a livre iniciativa, as liberdades econômicas, porém, e aí eu nem sei se cabe esse porém, se são coisas antagônicas, eu acredito que não, mas a gente vai debater isso hoje, ao final, apresenta o compromisso de entregar valor a todos os stakeholders, para o sucesso das empresas, das comunidades e do nosso país, tá? E aí eu pergunto para vocês, aliás, antes de perguntar, apresento para vocês essa pirâmide, em seguida vem a minha questão, e aí que eu quero suscitar o debate, saber o que vocês pensam, tá? Não se preocupem em dar uma resposta certa, quer dizer, lógico, se esforcem para dar o melhor de vocês, né? Mas eu quero saber das impressões de vocês, né? Claro, se leram, melhor. Se não leram, bom, quero saber das impressões prévias. Essa pirâmide, eu já apresentei a vocês, até em 2 aulas, é a pirâmide de Carroll, né, que é um dos ideólogos, é um dos pais teóricos da responsabilidade social corporativa, e ele coloca o seguinte, na base dessa pirâmide, ele considera, e aí ele coincide até com Friedman, ele considera que a principal responsabilidade social de uma empresa, ou aquela mais elementar, aquela que sustenta todas as demais, é a responsabilidade econômica, ou seja, a empresa deve ser lucrativa, né? E aí, a partir dessa responsabilidade, se derivam as demais responsabilidades. A empresa deve obedecer à responsabilidade legal, ou seja, às leis. Em seguida, ela não se trata de primeiro isso, depois isso, não, pode ser concomitante, né? Ou seja, até para ser lucrativo, você tem que obedecer à lei também, isso é um marco, digamos assim, obrigatório, né? Não se trata nem de diferencial isso, mas vamos lá. Em terceiro, responsabilidades éticas, né? A obrigação de fazer o que é certo, o que é justo, né? Nem sempre, quando você atende à lei, necessariamente você também está agindo de forma ética, né? Essa dimensão ética, às vezes, escapa algo à parte da dimensão legal, né? Ou seja, por exemplo, você não é obrigado por lei a ajudar o seu semelhante, mas se você se defronta com alguém passando necessidade
e você tem condições de ajudar aquela pessoa, né, é ético, né, embora não seja sua obrigação, que você ajude, é justo que você ajude, né. Por último, são as responsabilidades filantrópicas, ser um bom cidadão, contribuir com recursos para a comunidade, melhorar a qualidade de vida. Essa base, esse topo da pirâmide é o que a gente chama de ações ou responsabilidades discricionárias, eu já expliquei sobre isso, que é aquilo que a empresa faz, mas ela não tem obrigação nenhuma de fazer. Ela faz, certamente por uma motivação estratégica ou coercitiva ou altruísta. Assim, vimos, né, que as empresas devem buscar a responsabilidade motivacional do ponto de vista estratégico, né, que é aquela que gera retorno para ela mesma. Bom, por que eu reexpliquei essa pirâmide, pessoal? A questão vocês veem, vocês enxergam que existe uma diferença, na verdade não diferença, mas são excludentes. A questão é essa, é excludente você buscar como primeira, digamos, como primeiro esforço da empresa o lucro, em vez de se preocupar primeiramente com o bem-estar, qualidade de vida dos públicos envolvidos com a sua empresa, com os públicos envolvidos pelo stakeholder, né? A questão é essa, né? Se de fato se trata de algo excludente, eliminatório, ou você, ou a empresa se preocupa, né, com o bem-estar dos seus stakeholders, das pessoas envolvidas com o seu negócio, ou, de forma diferente, ela busca o retorno em termos de lucratividade, né, para o acionista. Quero saber de vocês, ou dá para conciliar um e outro? Vamos lá. Vocês entenderam a pergunta? Né? Professor, Segundo essa pirâmide de Carroll, dá a entender que a responsabilidade primeira da empresa é gerar lucro para os seus acionistas. Né? Então, o pai da responsabilidade social poderia estar, na verdade, contradizendo esse capitalismo de stakeholder, que busca atender primeiramente as necessidades dos públicos envolvidos, né, e depois, né, pensar nos lucros. Quero saber de vocês. Lady. então, professor, eu, baseado na minha vida de estudante de administração, quando eu entrei no curso, desde o início a gente aprendeu muito que um dos nossos papéis como administradores era garantir o lucro, ou seja, minimizar custo, né, maximizar entradas para a gente poder ter um maior lucro, porque a empresa ela sobrevive disso, né, para a gente poder, com isso, como é que eu posso dizer, fazer os shareholders felizes, né, os acionistas. Porém, dentro do conceito estratégico, tem outras coisas que o senhor até citou aí, como responsabilidade social, que eu acredito que hoje já estão mais em discussão, que é o fato da sustentabilidade. E quando eu falo sustentabilidade, eu não estou falando do Greenpeace, eu estou falando sustentabilidade do negócio. Né? A sustentabilidade, ela tem os 3 pilares aí que hoje em dia já estão sendo até discutidos, tipo, de que não é só isso, que é o pilar, o humano, o financeiro e o do meio ambiente. E o interessante, eu acho que fazer lucro e trabalhar a questão da sustentabilidade não é excludente. Eu acho que a questão é prioridades. Por exemplo, as empresas, hoje em dia, elas podem trabalhar responsabilidade social, mas elas podem escolher, por exemplo, se elas vão ou não fazer os relatórios anuais de sustentabilidade, por exemplo. E isso é algo... Chama de balanço social. Né? E aí elas escolhem, tipo, ainda não é algo que por exemplo, que todas as empresas precisam fazer, como o senhor disse, elas escolhem, né? Elas escolhem. Grandes empresas como a Heineken, por exemplo, eu fiz um trabalho sobre o supply chain da Heineken, e a gente viu que eles buscam maneiras, né, de tipo,
melhorar condições das pessoas daquela localidade, né, utilizar menos água e tal, mas ainda é algo muito pouco com relação ao todo se eles forem considerar um tripé igualitário. Tipo, o quanto que o meio ambiente, o quanto que o social pesa e o quanto que o financeiro pesa na minha balança de decisão, né? Aí, só para complementar, eu coloquei até no grupo, eu estava lendo uma matéria hoje sobre o capital, sobre esse nova capitalismo donut, eu não sei se o senhor já viu falar, que Não, Amsterdã, eu botei no grupo, né? tô abrindo. Essa economia donut, que Amsterdã foi a primeira cidade hoje, né? Para quem já teve em Amsterdã sabe que uma cidade é linda, porém é uma cidade que não cabe mais ninguém. E eles, né, disseram que eles vão começar a tentar ir por essas diretrizes dessa teoria, onde ela visa, eu não quero me estender, até porque nem eu sei tudo disso, né? Mas basicamente ela coloca todos esses pilares com o mesmo peso. Um exemplo disso é, tipo assim, lá eles estão tendo um problema muito grande com moradia, né? Então, a forma como eles poderiam resolver o problema de moradia seria construindo mais casas habitacionais para a população. Porém, quando eles botam na conta, eles veem que a agressão para o meio ambiente que isso ia gerar se torna inviável. Então, eles precisam acabar com aquela possibilidade e buscar possibilidades inovadoras ou buscar resolver de outra forma, mas que não gere o mesmo impacto ambiental que fosse gerar. Então, assim, é como se fossem algumas diretrizes diferentes que precisam ser acompanhadas por governos e instituições privadas. Certo, perfeito, muito bem. Alguém gostaria de complementar? Bom, pelo que eu li, Tiago, o stakeholder, ele também visa, em primeiro lugar, o lucro, porque para tu manter uma empresa viva, tu precisa de lucro. Aí eu Sim, acho que ele faz ele como se chama, ele fazem as duas coisas ao mesmo tempo, porque para mim ele quer mesmo ter os valores da empresa, levar à prática mesmo, não deixarla aí como visão, valores e missão. Então, eles querem mesmo ter valores mesmo. Na revista Exame, aí a menina da Magalu, ela fala muito isso, que ela quer estender os valores da empresa para que tanto o trabalhador, o funcionário, como o cliente se sinta valorizado. sim, sim, é isso aí. Muito bem, vamos lá. Alguém mais, antes da gente seguir, tá? Professor, Vamos lá. o Oscar aqui. É, Quem está falando, desculpa? o Oscar, o senhor está Oi, escutando bem? Oscar. Pronto. Sim, sim. Não sei se é porque eu já sou, posso dizer que sou da nova geração, né, que está sendo testada agora no mercado de trabalho, Sim. mas, assim, a moça falou agora há pouco, né, da geração dela, de que a geração dela era focado muito em a empresa gerar lucro, né? Uhum. Hoje eu vejo, pelo menos na minha geração, que o pensamento é mais como resolver o problema do cliente. E quando a gente consegue resolver o problema do cliente, que é onde a gente obtém os nossos lucros. Aí a gente vê, por exemplo, o exemplo do Uber, que hoje ele surgiu por causa que ele tinha, o criador dele imaginou, eu queria ter a opção de eu simplesmente, ao invés de ficar com meu braço aqui levantado esperando o táxi parar para mim, eu simplesmente pegar meu celular e pedir um carro para mim. Era um problema que ele tinha e está ganhando milhões de dinheiro porque resolveu o problema que era dele, que ele descobriu que era o problema de várias outras pessoas. O iFood Uhum. também é desse jeito. Era a comodidade de dar comida para a pessoa dentro de casa, que eram problemas que muitos tinham. E eu acho que essa que pega um pouco do novo capitalismo que o senhor acabou falando, que entra. Eu diria que o novo capitalismo que o senhor falou agora há pouco é uma evolução do que a minha geração hoje já faz, que é no caso, o que o senhor falou é ter a sustentabilidade, ter a comoção com o próximo e tudo mais. E a,
E por que isso é evolução? Porque no meu vem de se preocupar com o cliente, e daí eu recebi meus lucros porque resolvi os problemas dele. Uhum. É isso aí. Não, muito bem. O Oscar já até antecipou aquilo que a gente vai tratar quando for abordar comunicação de marketing, né? O conceito do marketing é exatamente identificar necessidades e satisfazer necessidades, tá? E se vocês querem parecer um pouco mais humano, enfim, vocês podem trocar clientes por sociedade, tá? Na medida em que a empresa identifica problemas da sociedade, porque os clientes, né, fazem parte dessa sociedade, e resolvem, entregam algo com valor, né, resolvem um problema, isso a caracteriza como responsável, né, mas não só isso, né, existem outros aspectos que são os aspectos que a gente está abordando aqui, né, por exemplo, um dos pilares da responsabilidade social é o tratamento adequado, humano, com seus colaboradores, né? Outra é um pacto, né, de não agredir, ou se agredir, desenvolver medidas compensatórias ao meio ambiente, né? E por aí vai. E por que se faz isso, né? As empresas, digo aqui para vocês, espero não chocar ninguém, elas não são instituições de caridade, elas existem para gerar lucro, né, para os seus acionistas. E ao gerar lucro, né, pode se empregar mais e se gera mais emprego para reverter para a própria sociedade. Esse era o princípio original, digamos assim, lá no começo das primeiras discussões da responsabilidade social. Depois se viu e se desenvolveu uma mentalidade de ativismo entre os clientes e a própria sociedade de cobrança, né, por uma atuação das empresas mais preocupada com as questões e os problemas que estão aí, né? E é esse ambiente que a gente vive agora. E isso, quando as empresas, quando uma Maria Luísa Trajano, né, divulga, né, os ativos sociais, as realizações da sua empresa, né, preocupada com seu público interno, preocupada, inclusive, com as pequenas lojas e tal, oferecendo até parte, né, de sua estrutura logística, enfim. Depois vejam lá no artigo. Ela considera o seguinte: primeiro que ela lê esse espírito do tempo, esse zeitgeist, né, que é algo ao qual eu já me referi no outro momento, que é o que é que esse espírito do tempo, esse zeitgeist, exige, né? Uma participação das empresas mais ativa, no sentido de devolver para a sociedade o que a sociedade gera para ela, em termos de lucratividade, enfim, tudo isso, né? Então, ela entende esse espírito do tempo e se mostra uma pessoa sensível, né, às necessidades, etc. e tal. Segundo, ela sabe que isso aí gera um valor estratégico para a empresa, ela passa a ser bem vista, etc. Ok? E terceiro, e é isso que a gente vai enfatizar aqui também, uma empresa, para ser lucrativa, para crescer, para empregar mais, ela precisa estar assentada ou sediada digamos, numa sociedade forte, em que as pessoas consigam se alimentar, em que as pessoas tenham recursos, né, para comprar, né, em que essas pessoas trabalham, enfim, para que ela tenha profissionais qualificados, né, para que ela consiga ter um público-alvo abrangente, né, com recurso para poder comprar, enfim. Então, é preciso fortalecer a comunidade em que se está instalada, né, para que a própria empresa consiga crescer. É o que se chama, esse é um dos princípios desse capitalismo consciente, é o que se chama de interdependência. E aqui a gente passa para o próximo slide, né? Princípios que garantem o capitalismo de stakeholder no longo prazo, tá? E aí a gente vai abordar aqui esses tópicos, são 5, né?
E aí eu acho que, como se trata de algo que a gente até já abordou dentro da comunicação institucional, vocês vão reconhecer, vão ter um déjà vu sobre esses princípios, tá? Então, primeiro de tudo, ter um propósito claro e praticá-lo nas relações com os stakeholders, presente em todas as decisões, processos internos e relacionamentos externos, tá? Isso aí, propósito por propósito, entendo a razão de ser das empresas, né? A missão, ou seja, para que ela existe, né? Então, primeiro de tudo, né, quando você vai montar uma empresa, você lembra aqui do que o Oscar falou. Qual é o problema que a minha empresa resolve? Qual é a necessidade que ela entende? Qual é o valor que ela entrega, né? E você vai responder essas questões não porque você é bonzinho. Claro, você pode ser bonzinho, deve ser, inclusive, né? Mas é porque, se não for assim, a sua empresa não vai crescer, ela não vai vingar, né? Então, ela precisa, de alguma maneira, fazer uma diferença na sociedade, né? Resolver um problema dos clientes, e repito, por clientes, pode trocar por sociedade, tá? Não faz diferença. E aí, ela consegue crescer. Vamos lá. Ter um líder que trabalha para servir com olhar sistêmico, a fim de expandir o propósito, tá? A gente tem de reconhecer, e aqui não é sendo otimista nem pessimista, é sendo realista, tá? O colaborador, vamos lá, da metade da pirâmide para baixo, é aquele trabalhador de mais perfil X, não perfil Y. É aquele que está lá batendo ponto porque visa, né, o seu dinheiro no final do mês apenas, né, e não se envolve com as questões, digamos, mais conceituais, né, da empresa, etc. e tal. Se não houver um líder verdadeiramente envolvido, imbuído do propósito, da missão da empresa e tal, para motivar, para fazer essas pessoas vestirem a camisa, né, e todos trabalharem, inclusive, de forma mais proativa, antecipando-se a problemas, né, ou prevendo os problemas, esse líder ou essa empresa pode ter até um propósito muito bonito, mas não vai passar de um quadro na parede. Não vai passar de um espaço dentro do site, onde tem lá uma frase muito bonita, mas que não é aplicada, né? Como consequência disso, vamos lá, ter uma cultura responsável para que os valores e os rituais perpetuem a intenção do líder, fazendo com que os stakeholders se comportem em prol desta causa. Cultura, a gente dedicou uma aula só para falar de cultura, cultura empresarial, cultura corporativa. Cultura, voltando àquele nosso conceito que se aplica aqui, é quando certas práticas, certos valores, certos princípios, de tão incorporados à empresa, esses princípios se manifestam, se traduzem na forma de hábitos, né? Sai pessoa, entra pessoa, e quem entra vai se adequar àquela cultura, porque todo mundo ali pensa e age daquela maneira, ou seja, aquele princípio já se transformou em cultura. Esse é o desafio da gente, da comunicação interna, institucional, etc. e tal, tá? Vamos lá. Próximo. Reconhecer a interdependência do sistema, pois sem clientes, fornecedores, funcionários, comunidades, meio ambiente, acionistas e outros, a empresa não existiria. Já comentei sobre isso, tá? Não adianta preocupar-se apenas com a lucratividade, porque a lucratividade pode não vir se os fornecedores são débeis, né? Se os seus funcionários, né, não são tratados de uma forma digna, eles não vão entregar aquilo que você espera. Se a comunidade onde você está instalada, você não entrega nada além para que ela possa se desenvolver, né, para que ela seja forte, enfim. E aí isso vai repercutir em segurança, em qualificação, em renda, né, enfim. É por isso que esses projetos, até discricionários, que a empresa não tem obrigação de fazer, em algum momento vão voltar para ela, né? Meio ambiente, e aqui meio ambiente é um capítulo à parte, podia ser uma aula, uma disciplina, como tem uma disciplina só para isso, gestão ambiental, né? Mais adiante a gente vai ver, o público interno, sim, existe uma
exigência por isso, mas quando a gente fala ainda de público externo, de quando você exporta certos produtos que causam algum impacto no meio ambiente, você tem que necessariamente atender a uma série de certificações, porque do contrário você está out do mercado. Não é que essas certificações, essa preocupação ambiental vai transformar você em algo de um diferencial. Não, não é diferencial, é condição básica para atuar no mercado, entendeu? É como qualidade. Meu produto tem muita qualidade, é um diferencial. Não, qualidade não é diferencial, não. Qualidade é atributo básico para estar no mercado, tá? Excelência, sim, é diferencial, né? Algo que só você oferece e outros não é um diferencial. Mas qualidade e não degradar o meio ambiente não são diferenciais. Principalmente a depender do mercado em que você atua. Repito, se você vende para o mercado externo, né, e certamente quando se trata de insumos que causam, né, de bens que causam impacto no meio ambiente, para você conseguir ser viável, você tem de oferecer compensações, né, ao meio ambiente e compensações por meio de certificações, são os tais indicadores, né, sem esses indicadores, vai ser greenwashing, né, vocês lembram o que é greenwashing, né, é só conversa fiada, bullshit. Bom, vamos lá, acionistas e outros a empresas não existiriam. Muito bem, por último, é preciso gerar diferentes formas de valor financeiro, vejam que vem sempre primeiro, tá, o valor econômico, financeiro, ou seja, aquilo que o Carroll disse lá atrás se mantém, não tem contradição com relação a isso. A empresa precisa ser saudável do ponto de vista financeiro. Eu falo muito isso na aula anterior, que eu publiquei para vocês à tarde. Ela precisa ser saudável, ela precisa honrar seus contratos, ela precisa pagar seus fornecedores, seus funcionários, ela precisa gerar lucro para poder crescer, para gerar impostos, enfim. Então, o valor econômico financeiro, né, para os seus acionistas, o lucro, é a primeira responsabilidade que tem que ser gerada. A questão é que ela não é única, tá? Então, é preciso gerar valor social, emocional, cultural, ambiental, espiritual, tecnológico, e por aí vai, né? Claro, conforme o segmento do mercado, uns vão se apropriar mais de um valor, outros de outro, enfim, né? E aí eu posso dizer, e aí eu visto mesmo essa camisa, né? Não é porque eu estou sendo gravado, não, tá? Mas a Unifor, Universidade de Fortaleza, até pela sua própria natureza, né? É uma instituição mantida por uma fundação, uma universidade, para ter esse status de universidade, ela precisa reverter benefícios para a comunidade, né? Então, é o que a gente chama de atividades de extensão. Uma universidade, para ser universidade, ela precisa, o que ela produz em termos de graduação, de pesquisa, de pós-graduação, ela precisa devolver para a comunidade na forma de projetos de extensão. Projetos de arte e cultura é um exemplo disso, né? Então, ela reverte, ela atende todos esses valores que estão aí, não tem nenhuma dúvida, tá? E eu fico muito orgulhoso de dizer isso. Muito bem, algum comentário, pessoal? Porque, olha, esse nosso formato de aula, ele faz sentido com as intervenções de vocês, com vocês me interrompendo, tá? Para falar, para perguntar. Do contrário, a gente volta para como estava antes, né? Eu falando sozinho aqui. Tudo bem? Tiago, Vamos lá, Lady. Já conheço sua voz, hein? Sua opinião, na sua opinião, você acha que as medidas propostas pelas certificações, né, que são impostas a empresas grandes, né, muitas empresas de médio e pequeno porte nem conseguem bancar uma certificação dessas. Você acha que elas são suficientes no sentido dessa responsabilidade de devolver o que, sei lá, o que a empresa está degradando, ela acaba devolvendo?
Você acha que é suficiente? Pronto, vamos lá. Essas certificações, e aí a gente vai voltar àquela dimensão teórica de Husted Salazar, elas atendem à motivação coercitiva, tá? Da responsabilidade social da empresa, ou seja, a gente está no caráter de obrigação dela se manter no mercado do ponto de vista ético e legal, tá? É uma obrigação dela atender essas certificações e acaba se convertendo em algo estratégico também, porque sem atender essas certificações, além dela ser penalizada, multada, etc e tal, ela não vai conseguir vender para mercados fortes, né? O mercado alemão, por exemplo, que do ponto de vista da sustentabilidade é o mais exigente, né? Agora, se são suficientes, não são, né? É por isso que existem as ações discricionárias, ou seja, que a empresa faz sem ter a obrigação de fazer, mas ela faz para obter um ganho estratégico a mais em relação a isso, né? Empresas menores, vamos lá, essas certificações, elas são correspondentes ao impacto que a empresa causa, né, no meio ambiente. Então, as principais certificações, por exemplo, uma papeleira, uma produtora de papel, uma indústria química, né, uma mineradora, enfim, essas empresas tendem a ser grandes e a causar grandes impactos, né? E aí, certamente, uma empresa pequena não vai ter condições, talvez, de devolver, mas olha, é sempre proporcional, né? O impacto de uma empresa pequena tende a ser pequeno também, né? E aí pode haver alguma certificação compatível com essa atuação dela. Enfim, né? Não sei se eu fui claro, se eu te respondi, Lady. Respondeu. Certo, né? Então, muito bem. Vamos lá adiante, tá? Eu vou ler. Sim, isso aqui é um indicador, né, que é defendido, que é estabelecido por essa empresa do mercado financeiro, a maior, né, a BlackRock, a maior gestora de índices comercializados como ações do mundo, né? Ela passou a considerar indicadores de sustentabilidade ao divulgar informações sobre seus fundos de investimento. A companhia anunciou que seus indicadores serão apresentados ao mercado global com scores baseados no indicador ESG, que é uma tradução de meio ambiente, social e governança. É até próximo do triple bottom line, né, que é o tripé da sustentabilidade, né, que é próximo. Né? Aqui a gente tem, primeiramente, meio ambiente. Eu vou ler, desculpem se vai ficar um pouco chato, né, mas eu acho que está pequeno aí, eu vou ler para vocês. O critério ambiental abrange todo o impacto que a operação do negócio causa à natureza. Isso envolve consumo de energia, uso dos recursos naturais, como água e solo, tratamento dado aos animais, critério importante para o agronegócio. E aqui um parênteses, tá, pessoal? O agronegócio, acho que eu já falei em alguma dessas aulas da quarentena, tá? O agronegócio brasileiro, ele só chegou ao patamar que chegou, como talvez o mais forte do mundo, e na balança comercial brasileira, representando a importância que representa, né, ela que sustenta a nossa balança comercial, não porque esse agronegócio é explorador, é implacável, é o contrário. O nosso agronegócio só chegou lá respeitando esses critérios, essas certificações ambientais, só chegou lá com muita tecnologia, né? Então, não deve haver essa contraposição entre exploração dos recursos naturais e responsabilidade social, não. Para explorar os recursos naturais e para você ser viável, lucrativo, você tem que ser responsável, né, no sentido de minimizar o impacto que você causa, né? Não é por uma questão de bom coração, é para você ser lucrativo mesmo, tá? E aí, lógico. Não concordo. Vamos lá. Vamos lá. Essa parte do agronegócio, sim, existe uma grande parte de grandes empresas que são respeitadas mundialmente. O Brasil, ele tem uma dependência econômica do agronegócio, né? Realmente é o que nos sustenta.
Porém, Seria até bom que não tivesse, né? seria até bom que não tivesse. Na verdade, vários países, tipo, se eu não me engano, na Coreia do... Eu nunca sei qual é aquela que o cara não é ditador, acho que é a do Sul, né? Do Eles, Sul, pelo amor de Deus. eles mudaram o modelo deles, né, econômico, e passaram realmente a diversificar para não ter tanta dependência do agronegócio com o tempo, mas esse é outro tópico. Porém, no Brasil... Eu queria só fazer um parêntese aqui, porque essa questão é fascinante e eu gosto de ler sobre isso, depois eu passo algo para vocês. Na década de 50, os índices sociais, econômicos de Brasil e Coreia do Sul eram os mesmos. O Brasil era muito igual à Coreia do Sul. E a Coreia teve um crescimento espantoso, e é o que é hoje, um tigre asiático, basicamente por educação, os investimentos que eles fizeram em educação e tecnologia. Né? E é um assombro. Bom, é o país da Samsung, né? Entre outras empresas, né? Da Hyundai, enfim. E o Brasil ficou para trás, né? Dependente, né? Das commodities e tal. Enfim, mas desculpa, não quero te atrapalhar. Vamos lá. Não, mas era isso mesmo, assim, eu acho que a dependência das commodities, eu acho que tudo se torna um ciclo, né, porque o Brasil, ele depende da commodity, ele depende da commodity do agronegócio. O agronegócio, ele potencializa outras coisas, como, por exemplo, o desmatamento. Né, se a gente pegar os números dos últimos anos, o Brasil não está cumprindo o Acordo de Paris, assim, não chegou nem perto, e as ações feitas para cumprir, vamos dizer assim, elas ou não estão sendo bem implementadas e algumas delas não estão nem acontecendo, principalmente nos últimos anos. Então, tudo isso, aí vamos lá, aí vira um ciclo vicioso. Né? Então, aí eu tenho um maior desmatamento, isso impacta no clima, por exemplo, impacta no maior processo de desertificação, impacta no maior período, tanto chuvoso aqui, quanto de seca, e aí isso reverbera mais ainda. Então, eu não vejo a dependência da commodity do agronegócio como algo positivo. Eu não estou dizendo que é um vilão ou que, né, não estou cuspindo no prato, mas eu acho que em termos falando de governança, né, falando de políticas públicas e falando de sustentabilidade do papel do Brasil dentro de um ambiente maior, que querendo ou não, a gente é um dos poucos países responsáveis pelo pouco de floresta que resta, já que a Europa queimaram tudo e outros cantos queimaram tudo, a gente sabe disso. Então, acho que o nosso papel deve ser muito responsável nesse sentido. E, infelizmente, essa commodity é uma das maiores responsáveis pelo desmatamento que acontece enfim, né, nas nossas florestas, que não é só a Amazônia. Tá. Não, tudo bem, vamos lá. Primeiro que, sim, eu acho ruim, né, e na verdade todo mundo acha, né, ruim que a nossa economia seja sustentada, seja baseada, né, os seus principais ativos, né, em bens sem valor agregado, né, seria a indústria que movimenta, né, os bens de valor agregado, né, automobilística, tecnologia e tal, gera um trabalho muito mais qualificado, gera pesquisa, gera, inclusive, lucratividade maior, tudo isso, né. Agora, eu não vejo, assim, como excludente, né, é importante ter um agronegócio forte, né, mas é importante ter uma indústria forte, não ter um país desindustrializado, né. Agora, não é enfraquecendo o agronegócio que a gente vai fortalecer o país, né, mas eu ainda vou chegar no teu argumento, tá? O Brasil tem um dos códigos ambientais mais rigorosos, né, que existem, né, já foi mudado há pouco tempo, teve à frente o ministro Aldo Rebelo, né, que conduziu essa mudança, repito, essas empresas, né, que estão aí, elas, lógico, vão causar algum impacto, né, mas elas, hoje, com essa mudança, elas tendem a atuar dentro da lei ambiental brasileira, que foi mudada há pouco tempo, e tem que atender às certificações. Agora,
nenhum impacto, não vai acontecer, algum impacto vai causar, né? E assim, desculpa até se eu vou utilizar uma alegoria, enfim, um pouco estúpida, mas se fosse para não causar nenhum impacto, a gente estaria vivendo em cima de árvore ainda, né? A gente precisa de campo para poder plantar, o gado, né, precisa de pasto, enfim, e as frutas e hortaliças, enfim, elas não nascem na gôndola do Carrefour, né? Elas nascem no campo, e é preciso, eventualmente, desmatar e oferecer alguma compensação, e aí tem de se fazer isso com responsabilidade, com critério, né? Então, é isso que acontece, existe uma legislação ambiental que, no Brasil, é das mais rigorosas do mundo, né? E há fiscalização com relação a isso, obviamente, quando a gente fala de um país com dimensões continentais como o Brasil, vai escapar ali nos grotões da Amazônia, do Pará, etc. e tal, principalmente no que concerne a mineração, né? Mas olha, quem compra de nós, né? E aí falando de Estados Unidos, Europa, né? E outros países fortes, ricos, enfim, e compram muito, eles observam o impacto ambiental que é causado por aquela atividade. E empresas que não respeitam ou que agridem demasiadamente, né, o meio ambiente, eles não têm vez. É por isso que eu digo, né, o agronegócio brasileiro, para chegar aonde chegou, foi à custa de muita pesquisa, né, e idas e vindas, né, de negociação, enfim, inclusive de rever a legislação ambiental brasileira, que era, antes de ser revista, ela era considerada impraticável, né? Na verdade, estava todo mundo ilegal. É mais ou menos, assim, mal comparando com essas nossas barracas de praia, né? Elas, a rigor, estão todas ilegais, não, mas não escapa nenhuma, elas estão assentadas sobre área não edificante, área de marinha, né? E aí, as alternativas são retirar tudo, né, e aí vai agredir, né, uma cadeia já estabelecida, né, do turismo, da gastronomia, etc. e tal, ou rever e tornar a legislação compatível, né, com o que já existe, né, para que seja factível, seja viável atendê-la, né. A questão é que não se faz uma coisa nem outra, empurra com a barriga e deixa como está. No caso do meio ambiente no Brasil, não foi isso que fizeram. Houve muita negociação, muito lobby, né, a bancada do agronegócio é forte, enfim, e conseguiram rever nessa legislação, de modo que hoje você tem uma legislação que ainda é muito rigorosa, das mais rigorosas do mundo, mas que é possível, né, atender, tá? Eu vou continuar a leitura, tá? Se alguém quiser falar, pode me interromper, eu estou aqui vendo a hora. Não, temos tempo ainda. Vamos lá. A ideia é que toda companhia procure a neutralidade no relacionamento com o planeta e não retire o que não pode repor. Ao mesmo tempo, aqui o que eu disse, tá? O impacto vai acontecer, mas ele precisa ser minimizado ou compensado, né? Vamos lá. Ao mesmo tempo, e isso é especialmente importante para os investidores, a empresa deve fazer a gestão correta de seu risco ambiental, como no caso de operações que possam gerar contaminação do solo ou da água. Ok, muito bem. Meio ambiente, vamos adiante aqui com governança, e aqui eu me dirijo ao meu amigo Oscar, né? Aqui, não sei se está me ouvindo, aqui eu não estou vendo quem está presente na sala, de repente eu estou até falando sozinho, hein? Espero que vocês estejam aí, eu só estou vendo meus slides. Presente. Muito bem, isso aí foi o Jean. Muito bem, vamos lá. Foi eu. Então, pronto, então a governança é o outro princípio, né, de sustentabilidade, de capitalismo responsável, de capitalismo de stakeholder, né, que deve ser observado. Aqui a governança no sentido da transparência, né, e no sentido de práticas responsáveis e que sejam publicizadas, né. A Lady falou disso, por exemplo, quando citou um documento que é responsável por essa prática, que é o balanço
social da empresa. Eu vou ler aqui governança e a gente conversa em seguida, tá? O mais importante nesse critério é a transparência. As empresas não podem ser organizadas, fechadas e secretas. O conceito de governança estabelece que a sociedade tem o direito de saber o que se passa dentro das companhias, que têm o dever de informar. Isso também se aplica a questões culturais, como os valores da companhia. Critérios de investimento, políticas de compra, de contratação devem ser públicas, né? Na parte de governança, entra ainda a obrigação da companhia de seguir todas as leis e regulações a que está submetida. Quando se trata de empresa que é de um porte tal, ou que atua num segmento tal, que é regulada por alguma agência do governo, isso é obrigatório, tá? Ela tem de prestar contas, como uma companhia de energia elétrica, por exemplo, uma ferrovia, aeroporto, né, que antes era estatal, foi privatizado, ela tem no acordo, né, no acordo de compra que foi feito, enfim, estabelece isso, esses critérios de transparência. Mas as empresas, muitas delas, mesmo sem ser obrigadas a isso, elas podem e devem ser transparentes, né, e tem sua política de compliance, enfim, até para evidenciar que as suas práticas, né, não são corrompidas, né, pela corrupção. A gente sabe que, inclusive, muitos contratos são públicos, né, isso sim precisa ser publicizado, né, enfim, então, governança é basicamente isso, ter práticas transparentes de gestão, né, bem organizadas. Na aula que eu dei à tarde para vocês, assistam, por favor, já, eu falo que certas empresas que não têm uma governança estabelecida, ou seja, uma política explícita de gestão de recursos, de reservas, etc. e tal, elas vão ter mais dificuldades para sobreviver diante desse perrengue que a gente está passando, tá? Então, governança não se trata só de uma questão ética, né, mas também de uma questão de estratégia de sobrevivência da empresa mesmo. Ela busca, com isso, claro, admiração, mas busca estar assentada sobre critérios sólidos, bem estabelecidos, que têm que ser respeitados. Olha, a nossa gestão indica que esses indicadores nós temos que atender, do contrário, a empresa vai se meter em rolo financeiro, a sua saúde financeira vai ser comprometida e tal. Então, isso tem que ser explicitado, publicizado, né, até para a sobrevivência dela, ok? E, por último, esse é o mais evidente, é o que mais ressalta, né, o compromisso social da empresa com os stakeholders, tá? Eu vou ler, a gente comenta, vocês comentam também. Tá? Essa é a parte que mais conversa com o conceito de capitalismo de stakeholder. A questão social abrange todos os relacionamentos da empresa, como ela trata os fornecedores, os parceiros, os clientes e a comunidade. Será que as relações com os fornecedores, né, por exemplo, de pagamento, são limpos, ou são escusos, né, se sonega, ou será, enfim, que ela paga no prazo estabelecido, cumpre os contratos, enfim, será que existem um pagamento em branco, em negro, por fora, enfim, isso também pode acontecer com folha de pagamento, tal. Então, tudo isso, essas relações, elas têm que se dar dentro da legalidade, dentro da ética, tá? E aí com os parceiros, os clientes e a comunidade. Muito bem. O objetivo é ter uma visão holística, tá? Por holístico, tá? Não pense em nada místico, não. Holístico é a visão global, total, integral. Isso é a visão holística. Da atuação da companhia, com o mapeamento de todas as relações que possam impactar seu negócio e de como sua atividade impacta a vida das pessoas. É nesse critério que se encaixam as iniciativas de responsabilidade social e de filantropia. A ideia principal é que a companhia seja capaz de retornar à sociedade pelo menos uma parte que ela recebe. Falamos sobre isso,
tá? Hoje, falando sobre isso, né? Existe esse espírito do tempo, esse ativismo das pessoas com relação às empresas, que exigem que elas que elas devolvam para a sociedade um pouco do que elas recebem. É claro que a gente sabe que ela devolve em termos de empregabilidade, de impostos, né, de resolução de problemas, só que as pessoas querem, quando digo as pessoas, é a sociedade, né, enfim, e clientes se inclui aí também, querem que algo mais, querem que vá além, né, e aí é que entram as ações discricionárias, e entra, repito, aquela discussão, aquele debate, né, discussão no bom sentido, que a gente travou lá no grupo de WhatsApp, né, no Brasil, e aí eu reforço, repito, mas no Brasil e em países semelhantes ao Brasil do ponto de vista estrutural, cultural e tal, mais do que em outros países, por exemplo, da Europa, os Estados Unidos, né, o empreendedor, o empresário, tem essa pecha, esse estigma ligado a eles de explorador, né, de achar que o lucro é visto como a usura, como pecado, né, isso dá origem apostólico-romana, enfim, como eu disse para vocês, a tradição protestante evangélica já lida com o lucro, com o empreendedorismo de uma maneira totalmente diferente, né, e aí esse aspecto cultural é muito patente, é muito evidente, por exemplo, quando a gente compara Estados Unidos e Brasil, né, lá o tal do self-made man, uma pessoa bem-sucedida, o empresário, é visto com muito mais beneplácito, ou seja, com muito mais bons olhos do que o empresário brasileiro, que é o tal do explorador, usurpador, etc. e tal, né? E aí, como eu disse para vocês, existem questões de ordem antropológica da formação do povo, inclusive religiosa, né, que explicam um pouco isso, né, e que passam também pelo que vocês apontaram lá na discussão. Então, isso no Brasil ainda força, ou força não é boa palavra, né? Ainda exige, né, de uma forma ainda mais contundente, que as empresas devolvam, né, para a sociedade um pouco do que a sociedade entrega para elas em termos de lucratividade, tá? E aqui, e aí eu acho que a gente já se encaminha para o final, tá? Vemos que a consciência é um bom negócio, tá? A pesquisa Empresas Humanizadas analisou 1.115 companhias brasileiras, tá? Eu sempre gosto de apontar pesquisas aqui, feitas aqui. Claro, porque são mais próximas da nossa realidade. Em relação à sua aderência aos princípios do capitalismo consciente. Então, vamos lá. As 22 melhores empresas que apresentaram melhores resultados do ponto de vista do capitalismo consciente, né, dão retorno ao seu acionista 132% superior, tem uma satisfação dos colaboradores 224% maior, e tem uma avaliação dos consumidores 239% mais positiva, né, sendo bem sincero, eu não investiguei os indicadores, se trata de uma pesquisa enviesada e tal, mas eu tendo a acreditar, e me parece que faz sentido isso, ou seja, então, é falso o paradigma, o paradoxo, lucratividade e atuação responsável. Não, na verdade, isso que eu vou dizer, gravem, tá, no pensamento de vocês. A atuação responsável de uma empresa, ela tem que estar associada às suas estratégias de negócio, tá? Tem que estar juntas, ou seja, é uma ferramenta, é um instrumento de conquistar fatia de mercado, de aumentar seus dividendos, né? Então, não é para ser coisas díspares, tá? E é por isso que essa atuação responsável tem de ser publicizada, né? Isso a gente viu em aulas anteriores, tá? É o que diferencia a atuação responsável da empresa da caridade. A caridade é desinteressado, o que a mão direita faz, a mão esquerda não sabe. Você faz de foro íntimo e não conta para ninguém, pelo menos, lógico, não deveria contar.
Quando se trata de empresa, não, você divulga, né, para que aquilo gere retorno para você. A Trajano, Maria Luísa Trajano, da Magazine Luiza, que é exatamente esse caso aqui, ela pode ser uma pessoa magnífica, acredito que seja, eu a conheci quando ela ainda era do marketing da Unifor, e nós trouxemos ela para dar uma palestra na Unifor. Essa palestra foi dada um bom tempo atrás, ela já era uma fenômena, né, nem existia a Magazine Luiza aqui ainda, né, e ela sempre se vendeu muito bem. Quando eu digo isso, se vendeu, sempre vendeu o seu carisma, divulgou o seu carisma, enfim, não falo isso de nenhum modo depreciativo, tá? Eu acho que é isso mesmo que tem que ser feito, né? Inclusive, ela consegue inspirar outros segmentos, enfim, concorrentes e tal, a fazer o mesmo, tipo, olha, meu concorrente está fazendo isso, eu tenho que fazer também, senão eu vou ficar para trás, né? Muitas empresas só despertam para alguma ação dessa natureza com essa motivação, né? Para, pelo menos, se igualar, né? Então, a gente eu separei para vocês muitos casos e comentários aqui, obviamente, não vou comentar todos, tá? Vou comentar em Luiz, tá? E aí a gente encerra por aqui, porque eu sei que chega um dado momento que satura, né? É como que o copo d'água enche e não entra mais conhecimento. Quanto mais jogo, esparrama. Então, vamos ver o caso aqui da Magazine Luiza, que os demais vocês vão perceber, e eu convido vocês à leitura dos demais casos, que se cria um modelo, um padrão, sabe? Vamos lá. Magazine Luiza, o passado, Magazine Luiza promove uma agenda de inclusão. Desde 91, de início o foco era criar as condições para um trabalho colaborativo, como abolir as salas, o propósito e os valores da companhia. Tá? Primeiro de tudo, tá? Isso a gente viu em alguma aula anterior. Para uma ação, uma atuação de responsabilidade social gerar retorno competitivo para a empresa, um dos critérios é ele ser de longo prazo, não ser uma ação esparsa, pontual, isolada, uma coisa aqui, outra acolá, faz aquele projeto um ano, depois não tem continuidade, não. É repetido, né? Você pode até, na próxima edição daquele projeto, daquela iniciativa, corrigir o que não foi legal, mas no resultado, continua, pode ser que no segundo, no terceiro, no quarto, alterando, tá? Enfim, ele gere algum retorno em termos de relacionamento, em termos de imagem, né? E em 91, no século passado, certas práticas que eram vistas naquele momento como diferenciais, como algo do arco da velha, né? Hoje já são banais. Por quê? Porque todo mundo já faz, né? E não se trata nem de obrigação, se trata mesmo de necessidade. Esse padrão de trabalho colaborativo, derrubem as paredes, ou pelo menos coloquem e todo mundo se veja, as hierarquias e tal, embora as lideranças ainda sejam fundamentais, enfim, mas é uma liderança baseada no diálogo, né? E aí vocês lembram daquele artigo que a gente abordou lá atrás, no começo da disciplina, né? Então, isso já não é mais nem diferencial, isso é obrigação, tá? Mas naquele momento, em 91, talvez fosse um diferencial. Presente, a empresa atua com base em valores muito bem difundidos, no crachá de cada colaborador está a frase, faça pelos outros ou o que quer que façam por você, né? O princípio é uma regra de ouro, né? Da empatia, do cristianismo, né? Inclusive, a empresa incentiva a colaboração, e aqui só um detalhe, tá? E esse detalhe é fundamental, senão a gente vai cair num vício terrível que se chama hipocrisia ou demagogia, né, que é o que você difundir um valor e não praticar esse valor, tá? Então, muito cuidado para você não difundir apenas palavras vãs, vazias, ocas, sem nenhuma consistência, tá? Então, as atitudes da empresa têm que ser correspondentes àquilo que se propaga. Do contrário, vai surtir efeito contrário. A pessoa vai dizer, mas como assim? Ele fala de colaboração, mas é um chefe que não escuta, é um chefe que
fala da importância do trabalho em equipe, etc. e tal, mas ele não compreende se, eventualmente, enfim, se comete algum deslize, porque as pessoas erram mesmo, não dá uma nova oportunidade, etc. e tal, né? Então, deve haver uma coerência aí. Futuro, bom, acabou de chegar a minha trabalho, não tem problema, já está acabando aqui. E futuro aqui, o futuro no contexto da Covid-19, né? A Covid-19 deve intensificar o apoio a artesãos e pequenos empresários. Para Luísa Helena Trajano, as pautas mais importantes para o Brasil são a redução da desigualdade e a inclusão de mulheres e negros, enfim, né? É uma pauta, uma causa que ela abraçou, e aí recomendo isso, né? Não dá para a empresa abraçar todas as causas, todas as pautas, deve haver alguns critérios para isso, e a gente já abordou isso naquelas aulas de comunicação institucional. Por exemplo, né, causas que guardam alguma relação com o core business, com o negócio principal da empresa, causas que tenham o apoio, que sejam simpáticas ao target, aos públicos de valor da empresa, né, causas que façam alguma diferença na vida das pessoas, né, que não sejam tal do greenwashing, né, que seja só aquele verde lavado, desbotado, enfim, que é só conversa fiada, né. Ela escolheu as causas, às quais ela é sensível, né, abraçou essas causas, enfim, e vai-se embora. E aí, para encerrar nossa aula, já está até no nosso horário, eu vou ler só essa frase dela, tá? E a única certeza que eu tenho é que não seremos os mesmos quando a emergência passar. As formas de ganhar dinheiro e nos relacionar vão mudar muito. Há 20 anos atrás, desenvolvemos essa cultura, e é assim que atuamos nesta crise, tá? Assistam, repito, acho que é a 5ª vez que eu falo isso para vocês, assistam a aula, tá, que eu postei à tarde, e aí vocês vão ver que certas tendências que cresceram agora, elas tendem a se perpetuar, inclusive no cenário pós-Covid, né, certas tendências de mercado, certos padrões de consumo, enfim, e é preciso estar atento, e aí eu vou me referir, vou me remeter até um desses memes, uma dessas figurinhas que compartilham aí, que é o seguinte, que é muito verdadeiro isso, e eu estou de acordo, né? Não é que nós queremos, quando essa crise passar ou amenizar, que tudo volte a normal, que a gente volte a ser como era antes. Não, esse é o problema, né? Acho que nós, quando tudo isso passar, a gente vai ter certamente algum aprendizado disso, né? Acreditamos que queremos sair disso mais forte, né, com alguma lição aprendida, e a gente sai disso diferente, melhores, mais fortes. E eu não estou falando do ponto de vista apenas ético ou moral, mas do ponto de vista de mercado também, de estar atento às tendências, estar atento, a comunidade e para a empresa estar forte, o seu entorno precisa estar forte também, e a responsabilidade da empresa perante esse entorno, né, não só no ponto de vista, digamos, da empresa boazinha, não, mas de sobrevivência mesmo, estratégica, tá? E um beijo para vocês, ok? Chega por hoje, vou me despedir, calma, não me deixem, estou parando aqui a apresentação, e aí eu volto a aparecer, pronto, bem, eu aqui só vejo meu... Tudo jóia, né? Os demais são muito tímidos, então espero que vocês estejam... Tudo tranquilo. Tudo bem, né? Pergunto para vocês, eu falo de... Graças Que bom, já... Tudo ok nessa aula de hoje? Algum comentário final? Alguma pergunta? Não, por mim. Ok, muito bem. Foi tudo ótimo, professor. A gente pode continuar com o Meet, se o senhor quiser. Pode continuar o quê? Com o Meet, essa Sim, ferramenta. sim, claro, a gente pode continuar com essa ferramenta. Então, meu amigo Raul, Ítalo, Oscar, Jean, Leide, um grande abraço para vocês, o Miguel já saiu. E
estamos em contato. Boa noite, professor. Boa noite. Ok, boa noite, professor. Tchau. Tchau, até Boa noite, mais. Deus abençoe nós. Valeu, amigo. Igualmente. Boa noite, professor. Valeu. Até a próxima. Até a Oscar também. Valeu, Oscar. Até mais.